Estou errada por não convidar meus irmãos para o meu casamento? Oi, meu nome é Isabela, tenho 30 anos e sou a irmã mais nova de 3. Recentemente, fui nomeada dama de honra no casamento da minha irmã mais velha, Camila, que tem 34 anos. Quando ela me pediu para ser sua dama de honra, fiquei muito animada. Achei que isso nos aproximaria, afinal, organizar um casamento é uma experiência única, e eu estava ansiosa para fazer parte desse momento especial da vida dela. Camila é médica, e sua rotina é extremamente cheia. Como eu estava desempregada na época, ela logo sugeriu que eu cuidasse da maior parte dos preparativos, já que ela mal tinha tempo para respirar, quanto mais para planejar um casamento. No começo, eu aceitei com o maior prazer. Pensei que isso poderia ser uma chance de nos reconectar, já que sempre tivemos uma relação meio distante. Me joguei de cabeça em cada detalhe, a escolha do local, as flores, os convites, a disposição das mesas. Não havia um planejador de casamento, então, tudo recaía sobre mim. Era uma tarefa gigantesca, mas eu estava feliz por poder ajudar minha irmã em um momento tão importante. Eu queria que tudo fosse perfeito, e mais do que isso, queria que Camila percebesse o quanto eu me importava. Um dia, enquanto eu mostrava algumas opções de flores a Camila, tentei puxar assunto sobre o quanto eu estava feliz em ajudá-la. Camila, você acredita que já estamos quase com tudo pronto? Comentei, sorrindo, esperando algum entusiasmo da parte dela. Quem diria que organizar um casamento seria tão desafiador, mas tão divertido ao mesmo tempo, né? Ela apenas olhou para as flores e respondeu friamente. Espero que você tenha certeza dessas escolhas, Isa. Não quero que nada dê errado no grande dia. Fiquei sem saber o que dizer. Não havia entusiasmo, gratidão ou qualquer sinal de que ela apreciava meu esforço. Mas continuei me dedicando, esperando que, no final, tudo valesse a pena. Com o passar do tempo, comecei a perceber que a relação entre mim e Camila não estava melhorando, pelo contrário. Ela estava me tratando mais como uma assistente pessoal do que como sua irmã e dama de honra. A cada dia que passava, parecia que ela esperava que eu estivesse disponível 24 horas por dia para resolver qualquer problema que surgisse. Eu me sentia como se fosse sua empregada, sempre à disposição para atender às suas demandas. Nada do que eu fazia parecia ser bom o suficiente para Camila. Se eu escolhia uma flor, ela reclamava da cor. Se eu ajustava os convites, ela encontrava um pequeno erro que ninguém mais teria notado. Eu refazia as mesmas coisas várias vezes, tentando agradá-la, mas sempre havia um defeito, algo que precisava ser mudado ou melhorado. O pior é que, cada vez que ela criticava algo, eu me sentia mais desvalorizada, como se todo o meu esforço não valesse nada. Certa vez, depois de ter que refazer toda a disposição das mesas pela terceira vez, resolvi desabafar. Camila, eu estou fazendo o possível para que tudo saia perfeito, mas parece que nada te agrada. Falei, com a voz trêmula. Eu realmente esperava que você fosse, ao menos, reconhecer o que estou fazendo por você. Ela me olhou com frieza e respondeu sem hesitar. Você se ofereceu para ajudar, Isabela. Eu não te obriguei a nada. Se está tão difícil, talvez você não devesse ter assumido essa responsabilidade. Aquelas palavras me atingiram como uma facada. Não era apenas a falta de reconhecimento, mas a indiferença com que ela tratava meu esforço, como se o que eu estava fazendo fosse insignificante. Por mais que estivesse magoada, algo dentro de mim me fazia continuar. Talvez fosse a esperança de que, no final, ela reconheceria o quanto eu fiz por ela, ou talvez eu só quisesse evitar mais conflitos em nossa já frágil relação. Mesmo com o coração pesado, segui em frente, engolindo o orgulho e me dizendo que tudo isso era por amor à minha irmã, mesmo que ela não parecesse notar. Conforme o casamento de Camila se aproximava, as tensões entre nós só aumentavam. Um dia, durante uma conversa sobre os convites, notei que o nome do meu noivo, Rafael, não estava incluído na lista. Isso me pareceu estranho, afinal, estávamos juntos há 4 anos, e eu tinha certeza de que ele seria convidado. Camila, percebi que o nome do Rafael não está na lista de convidados, comentei, esperando que fosse um simples erro.
Ela me olhou com frieza, sem qualquer sinal de preocupação. Eu sei, Isabela. Não convidei ele de propósito. O quê? Perguntei, chocada. Por que você não convidaria o Rafael? Isso não faz sentido. Camila suspirou impacientemente, como se a minha indignação fosse um incômodo para ela. Porque todo mundo vai começar a perguntar sobre o seu casamento, e eu não quero que isso tire o foco do meu dia. Eu sei que vocês estão noivos, mas esse é o meu momento, não o de vocês. Eu mal conseguia acreditar no que ouvia. Ela estava basicamente dizendo que o simples fato de Rafael estar presente tiraria o brilho do casamento dela. Fiquei extremamente chateada e, pela primeira vez, senti uma onda de indignação subir dentro de mim. Isso é ridículo, Camila. Ele é parte da minha vida. Você não acha que ele deveria estar lá, já que estamos juntos há anos? Minha voz já transparecia mágoa. Camila continuava impassível, o tom de voz imutável. Você se ofereceu para ajudar com o meu casamento, Isabela. Eu não te pedi para trazer o Rafael. Se ele vier, vai desviar a atenção, e isso eu não vou permitir. Foi nesse momento que perdi a paciência. Se você não se desculpar com o Rafael e o convidar para o seu casamento, eu vou parar de te ajudar, Camila. Eu fiz tudo isso porque pensei que éramos irmãs, mas não vou continuar se você tratar o Rafael dessa forma. Ele faz parte da minha vida, e se ele não estiver lá, eu também não vou estar. Camila me olhou por um instante, sem dizer nada. Parecia surpresa com minha reação, mas logo suspirou novamente, como se estivesse sendo forçada a ceder. Tá, eu me desculpo com ele, se é isso que você quer. Mas só porque você está insistindo, disse ela, claramente sem vontade. Dias depois, Camila chamou Rafael para uma conversa e pediu desculpas pessoalmente, dizendo que gostaria que ele estivesse no casamento. Eu sabia que aquilo não vinha do coração. Foi apenas por obrigação, algo que ela fez para garantir que eu continuasse ajudando no casamento. O pedido de desculpas soou vazio, e eu senti claramente que ela não estava sendo sincera. Ainda assim, com o convite feito, continuei a ajudar. O grande dia finalmente chegou. Apesar de todo o estresse e das desavenças com Camila, eu estava determinada a fazer o meu melhor para que tudo saísse perfeito. Rafael, meu noivo, tinha sido convidado após muita insistência, e nós dois nos arrumamos para a cerimônia, tentando manter a positividade, apesar de tudo o que havia acontecido nos últimos dias. A cerimônia foi linda, e por um breve momento, eu me senti genuinamente feliz pela minha irmã. Estava tudo exatamente como ela queria. No entanto, quando chegamos à recepção, meu coração apertou ao ver a disposição dos assentos. Rafael e eu fomos colocados em uma mesa afastada da minha família, junto com crianças de 7 a 14 anos. Fiquei incrédula. Não fazia sentido estarmos tão distantes, ainda mais considerando o quanto me dediquei para ajudar no casamento. Sem hesitar, fui até Camila para tentar entender o que havia acontecido. Camila, por que Rafael e eu estamos sentados tão longe da família? Perguntei, tentando manter a calma. Ela mal olhou para mim, sua expressão completamente desinteressada. Não tem erro, Isa. É lá que vocês devem ficar. Mas isso não faz sentido. Somos da mesma família. Por que estamos sentados com as crianças? Insisti, cada vez mais confusa e magoada. Camila finalmente me encarou, com um olhar frio e desdenhoso. Porque você está bonita demais, disse ela, sem rodeios. E eu não preciso que você chame mais atenção do que eu no meu próprio casamento. Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Depois de tudo o que eu fiz por ela, Camila ainda estava preocupada com a minha aparência? Mas ela continuou, como se estivesse me dando uma lição. Você sabe que hoje é o meu dia especial, Isabela. Talvez você não devesse ter vindo tão arrumada. Um vestido mais simples, ou talvez nem ter feito penteado e maquiagem, teria sido mais apropriado. Senti um nó na garganta. Tudo o que eu tinha feito por ela parecia irrelevante naquele momento.
Todas as noites em claro, o esforço, as preocupações com cada detalhe, nada disso importava. Para Camila, o mais importante era garantir que eu não roubasse a atenção. Leonardo, o noivo, percebeu o desconforto e, com um semblante de culpa, murmurou: "Sinto muito, Isa." Eu realmente não sabia que ela faria isso com os assentos. Eu sabia que ele não tinha responsabilidade por aquilo, mas a dor de ser tratada assim pela minha própria irmã era avassaladora. Conforme a noite avançava, o peso de tudo o que havia acontecido me deixava cada vez mais sufocada. Sentada em uma mesa afastada da minha família, ao lado de Rafael e cercada por crianças, eu me sentia isolada. O momento do discurso de honra se aproximava, e a ideia de subir ao palco e falar como se estivesse feliz, depois de tudo o que Camila havia feito, me parecia impossível. Não havia como elogiar uma irmã que me tratou com tanto desdém e ignorou todos os meus esforços. Decidi que não faria o discurso. Antes que me chamassem, meus irmãos, André e Lucas, se aproximaram, notando que eu não me preparava para subir ao palco. "Isa, o que está acontecendo? Você não vai fazer o discurso?" André perguntou, já esperando a resposta. "Não, não vou", respondi firmemente, tentando manter a calma. Lucas franziu a testa, claramente irritado. "Você só pode estar brincando. Esse é o dia da Camila, ela está estressada, e você vai se recusar a fazer o discurso? Isso é egoísmo." Senti a indignação crescer. Eu havia passado meses organizando cada detalhe do casamento, suportando as humilhações de Camila, e agora meus irmãos estavam me acusando de egoísmo? "Vocês realmente acham que eu sou a egoísta aqui?" Respondi, com a voz tremendo de raiva. "Ela nos colocou longe de todo mundo, me tratou como se eu fosse invisível e só convidou o Rafael porque eu insisti. E eu sou a egoísta." Lucas bufou, balançando a cabeça. "Ela está sob muito estresse. Esse é o dia especial dela, e você está arruinando tudo ao se recusar a fazer o discurso. Isso não é sobre você." Eu respirei fundo, tentando me controlar. Sabia que discutir com eles não adiantaria, que eles jamais entenderiam o que eu estava sentindo. Nesse momento, percebi meus pais observando de longe, claramente preocupados. Eles sabiam que eu estava magoada, mas não intervieram. Minha mãe me olhou com tristeza, enquanto meu pai balançou a cabeça discretamente, mostrando que também não concordava com a forma como Camila estava me tratando. "Eu não vou fazer o discurso", disse com firmeza, olhando para meus pais. "Se isso vai arruinar o dia da Camila, paciência. Mas eu já fiz mais do que o suficiente. Não vou fingir ser algo que não sou." Meus irmãos continuaram me encarando, desaprovando minha decisão, mas se afastaram. Antes de voltar para a mesa, meu pai me lançou um olhar compreensivo, e isso me deu um pouco de conforto. Sabia que, para meus irmãos, eu era a vilã da noite. Mas, estava decidida a priorizar meus sentimentos. Após a discussão com meus irmãos e a decisão de não fazer o discurso, percebi que não havia mais razão para continuar naquela festa. Eu estava emocionalmente esgotada, e a única coisa que queria era sair dali o mais rápido possível. Rafael, meu noivo, estava na recepção comigo, e eu sabia que ele entenderia o que eu estava sentindo. "Amor, podemos ir embora?" Perguntei a ele, com a voz um pouco trêmula, sentindo o peso de tudo o que havia acontecido. Rafael, sempre compreensivo, olhou para mim com preocupação. "Claro, Isa. Vamos sair daqui." Enquanto nos levantávamos, me despedi silenciosamente dos meus pais. Eles perceberam que eu estava à beira do limite e me lançaram olhares empáticos, sem dizer muito. Sabiam que aquele casamento, que deveria ter sido um momento de união familiar, havia se tornado algo doloroso para mim. Eu não tinha mais forças para lidar com Camila ou meus irmãos. Era hora de ir embora. Saímos sem olhar para trás, e conforme nos afastávamos do local da recepção, a tensão foi se dissipando lentamente. Rafael segurou minha mão no carro, e sem que eu precisasse dizer muito, ele entendeu como eu estava me sentindo. "Quer ir a algum lugar?" Ele perguntou com um tom suave.
Eu sorri levemente, apesar do cansaço que me dominava. Que tal o McDonald's? Sugeri. Acho que um hambúrguer é exatamente o que eu preciso agora. Paramos no McDonald's mais próximo, e enquanto comíamos nossos hambúrgueres, comecei a refletir sobre tudo o que tinha acontecido naquele dia. Todo o esforço que coloquei nos preparativos, as críticas de Camila, o afastamento dos meus irmãos. Eu sabia que as coisas nunca mais seriam as mesmas entre nós. Mas, estranhamente, naquele momento, sentada com Rafael, eu senti uma paz que não sentia há tempos. Peguei meu celular, e impulsivamente, decidi postar uma foto nossa no McDonald's. Coloquei uma legenda brincando, depois do caos, só quero paz e hambúrgueres. Sabia que a foto provavelmente geraria descontentamento entre os familiares, mas naquele momento, eu não me importava. Era minha forma de mostrar que, apesar de tudo, eu estava bem. Eu estava seguindo em frente. Como previsto, não demorou muito para que as mensagens começassem a aparecer. Meus irmãos criticavam minha atitude, insinuando que eu estava tentando atacar Camila ao postar a foto. Mas, sinceramente, naquele instante, suas opiniões já não faziam diferença. Os dias após o casamento foram silenciosos. Camila não entrou em contato, e eu também não tinha mais forças para tentar consertar as coisas. A distância que sempre existiu entre nós parecia agora intransponível, como um abismo. Certo dia, meus irmãos, André e Lucas, apareceram de surpresa na minha casa. Fiquei um pouco intrigada, pois nunca éramos tão próximos a ponto de virem sem avisar. Após se acomodarem, percebi que estavam ali para falar de algo importante. Isa, precisamos conversar sobre o que aconteceu no casamento da Camila, começou André, tentando parecer compreensivo. Você sabe que ela estava muito estressada, né? Complementou Lucas. Acho que você precisa entender o lado dela. Eu os olhei, incrédula. Como assim entender o lado dela? Depois de tudo o que ela fez, eles queriam que eu relevasse? Entender? Perguntei, sentindo a raiva subir. Vocês viram o que aconteceu? Ela me humilhou na frente de todo mundo, me colocou numa mesa longe de nossa família e só convidou o Rafael porque eu insisti. Agora vocês querem que eu simplesmente entenda e finja que está tudo bem? André suspirou, parecendo desconfortável com minha reação. Isa, a Camila sempre teve um certo ressentimento. Ela acha que você teve uma vida mais fácil. Por causa da sua saúde, nossos pais te deram mais atenção, e ela sempre sentiu que ficava em segundo plano, disse André, cautelosamente. Senti uma onda de choque me invadir. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Fácil? Minha voz saiu trêmula. Como assim ela acha que minha vida foi fácil? Vocês sabem o que eu passei com minha epilepsia, com as crises, os médicos, o tratamento. E ela estava lá, vendo tudo isso de perto. Como ela pode achar que minha vida foi fácil? Lucas tentou intervir, mas já era tarde demais, a dor e a mágoa estavam transbordando. Ela sempre pensou que, apesar das suas dificuldades, você conseguia tudo, disse Lucas. Ela acha que você sempre foi a mais bonita, a mais carismática, sempre rodeada de amigos, e além disso, conseguiu sucesso profissional e um relacionamento com Rafael, que te ama. Para ela, nada disso foi fácil. Eu estava perplexa. As palavras dos meus irmãos explicavam muito do comportamento de Camila, mas ao mesmo tempo me enchiam de revolta. Ela me viu lutar. Gritei, sem conseguir mais conter minhas emoções. Ela sabe o quanto eu me esforcei para ter uma vida normal, para conquistar uma carreira e superar minhas limitações. E mesmo assim, ela preferiu me tratar como inimiga, me fazer sentir menor. As lembranças da infância e adolescência vieram à tona. Camila sempre foi distante e competitiva, me excluindo e diminuindo diante dos outros. Agora, entendo que a amargura e o ciúme sempre estiveram lá, mas eu nunca percebi. E o casamento? Perguntei, a voz firme. Por que ela me tratou daquele jeito, sendo que me escolheu para ser sua dama de honra? Eu me esforcei tanto para que tudo fosse perfeito para ela,
para que o casamento fosse do jeito que ela sonhava. André hesitou por um momento antes de responder. Ela achou que você estava chamando muita atenção. Disse que todos comentavam sobre como você estava bonita, e isso a irritou profundamente. Acho que, para ela, foi a gota d'água. A revelação me atingiu como uma faca. Ela me convidou para ser sua dama de honra, e eu fiz tudo para ajudar. Murmurei, agora mais para mim mesma. E ainda assim preferiu me tratar como inimiga. Transformou minha vida em um inferno. O silêncio dos meus irmãos dizia tudo. Eles sabiam que, por mais que tentassem justificar as atitudes de Camila, o dano já estava feito. Saí daquela conversa com o coração pesado. Entender as razões por trás do comportamento dela não diminuía a mágoa que eu sentia. Saber que meus próprios irmãos estavam ali para defender essa visão distorcida de Camila apenas aumentava a minha dor. Depois do casamento de Camila, ficou claro que o meu seria diferente. Eu estava cansada das tensões, ciúmes e atitudes tóxicas. Decidi que nem Camila, nem meus irmãos seriam convidados. Eles haviam defendido Camila em vez de me apoiar, e não fazia sentido tê-los em um dia tão importante. Sentei com Rafael e planejamos algo íntimo, sem grandes festas ou pressões familiares. Apenas as pessoas que realmente se importavam. Conversei com meus pais, que entenderam minha decisão. Minha mãe disse: "O mais importante é que você faça o que te faz feliz." Meu pai concordou. E assim, começamos a planejar um casamento simples, tranquilo, cercado por quem realmente importava. Decidimos nos casar nas Filipinas, um destino que sempre sonhamos conhecer. Com apenas nossos amigos mais próximos e familiares que sempre nos apoiaram, organizamos uma pequena cerimônia na praia, simples e cheia de beleza. Rafael e eu planejamos tudo sem a pressão de agradar a todos. Nunca pensei que planejar um casamento pudesse ser tão agradável, comentei, rindo, enquanto escolhíamos as flores. Quando tiramos o drama familiar, tudo fica mais leve, respondeu Rafael, sorrindo. No dia do casamento, o ambiente era perfeito, o som das ondas, a brisa suave e as pessoas mais importantes ao nosso redor. Não havia espaço para conflitos, apenas celebração. Enquanto trocávamos nossos votos, eu senti que finalmente estava construindo minha própria história, longe dos ciúmes e comparações familiares. Após nossa fuga para as Filipinas e o casamento perfeito, voltamos para casa com o coração leve. Decidimos fazer uma recepção para a família, um almoço simples para celebrar nosso casamento com aqueles que não puderam estar presentes. Meus pais nos ajudaram a organizar tudo, e convidei também meus irmãos, apesar de tudo. No entanto, como eu já esperava, meus irmãos não compareceram à recepção. Mesmo assim, não me senti abalada. Pela primeira vez, eu estava realmente em paz com essa ausência. O que importava eram as pessoas que estavam ali, aquelas que sempre me apoiaram de verdade. Durante o almoço, ao lado de Rafael e das pessoas que amamos, percebi que minha felicidade não dependia da presença de quem nunca fez questão de entender ou apoiar minhas escolhas. A vida que estou construindo ao lado de Rafael é sólida e cheia de amor, e isso é o que realmente importa. Ao final da recepção, enquanto brindávamos, me senti mais leve do que nunca. Eu havia escolhido a mim mesma, meu bem-estar e minha felicidade, e essa foi a melhor decisão que já tomei. Mas e você? O que teria feito nessa situação? Você acha que Isabela está errada por não convidar seus irmãos para o casamento? Obrigado por acompanhar mais uma história aqui no Recanto das Histórias. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sino de notificações para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!